No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como que um para-raio protege não só o prédio na qual ele está instalado, mas uma área à sua volta de qualquer descarga elétrica que caia nesta região. Fica até o final que você vai entender. Bom, pessoal, vamos aqui entender agora o que é esse danado desse poder das pontas, tá certo? Vamos lá. Primeiro, vamos relembrar qual é a característica de um material chamado de condutor. Ele é chamado de condutor quando os elétrons têm a capacidade de se mover aleatoriamente por todo o material, tem uma facilidade de se mover por todo o material. Esses elétrons, eles se movem e por isso que eles são chamados de elétrons livres. Eles vão saltando de átomos em átomos por todo o material e se movendo pelo material. Por isso que eles são chamados de condutores, porque os elétrons conduzem a eletricidade, tudo bem? Como você pode observar na animação que eu trouxe para vocês, os elétrons são representados aí pelas bolinhas vermelhas, né? E estão se movendo de modo aleatório por todo o corpo, e essa é a sua característica principal, essa facilidade de se mover de tal maneira. Bom, agora imagine que a gente pegou um corpo condutor, só que é um corpo condutor com irregularidades, então ele tem superfícies irregulares e em uma de suas superfícies a gente tem uma região pontiaguda, como mostrado na figura aqui. O que acontece se cargas elétricas forem colocadas nesse material? Então imagine que eu peguei aqui e através de um processo de eletrização eu coloquei cargas elétricas nesse material condutor. O que vai acontecer com essas cargas elétricas? Como já disse para vocês, é um corpo condutor, então essas cargas elétricas elas vão se mover com facilidade. Então elas vão se espalhar na superfície externa do corpo. E com uma característica importante, essas cargas elétricas elas vão se espalhar instantaneamente pela superfície do corpo e se acumulando mais na superfície pontiaguda. Então, nessa superfície, você vai ter um acúmulo maior de cargas elétricas nesse material condutor. E é isso que é o poder das pontas. Mas antes da gente entender as consequências do poder das pontas, marca aqui a seu amigo, a sua amiga que já levou Gaia, e que para que ele saiba que não pode sair em dia de chuva porque é perigoso, ele tem um poder nas pontas dele, tá? Brincadeira, pessoal. Vamos entender aqui o poder das pontas. Com essa concentração de cargas nessas regiões pontiagudas, vocês vão ter um efeito elétrico, uma resultante elétrica maior, um campo elétrico mais intenso. Então você vai ter atrações elétricas mais intensas, você vai ter resultados elétricos mais intensos. Pode chegar a situação, inclusive, de cargas elétricas saltarem dessa superfície pontiaguda porque o campo elétrico ficou tão grande ali naquela região. Então esse é o poder das pontas, o acúmulo de cargas em regiões pontiagudas causando um maior efeito elétrico naquela região. Esse é o poder das pontas, simples assim. E qual é a consequência disso? Por que a gente precisa entender isso? Porque, por exemplo, a gente tem como uma aplicação o para-raio. Olha essa imagem, como ela é um pouco até aterrorizante, né? Você vê ali o raio atingindo um prédio bem alto, mas não aconteceu nada com o prédio, todo mundo ficou protegido, inclusive pessoas que estavam ao seu redor, por causa do para-raio. Você já deve ter ouvido falar que o para-raio protege dessas descargas elétricas do raio, né? Por isso o nome para-raio. Mas você também deve agora ficar despreocupada, mesmo que você não esteja dentro do prédio, mas próximo do prédio, porque o para-raio ele é nada mais nada menos do que uma superfície pontiaguda feita de um material condutor que está conectado com a terra, como você pode observar nessa figura aqui. Então você tem aqui o para-raio, olha só, você tem aqui o para-raio, são superfícies pontiagudas, e como são superfícies pontiagudas, eles vai ter o que? Atrações elétricas mais intensas, o poder das pontas. E vai estar conectado diretamente com a terra. Então, quando um raio atingir esse prédio, todas essas cargas elétricas do raio vai ser diretamente enviadas para a terra. A gente chama isso de neutralização ou aterramento, tá certo? E o mais importante é que mesmo que você não esteja
no prédio, mas você está aqui do lado, você também vai estar protegido, porque o poder das pontas vai atrair esse raio para perto dele. Então, fica aí a dica para você não se preocupar quando estiver perto de um objeto, de um prédio que tenha para-raio, tá bom? A mesma preocupação vale para que você não se abrigue embaixo de árvores ou embaixo de superfícies pontiagudas, pois em caso de tempestades é uma boa probabilidade de que o raio vá atingir essa região, vai ser atraído por essa ponta, beleza? Bom, bora resolver agora uma questãozinha da UNEB que caiu o ano passado, muito simples para quem entendia. Só em olhar a imagem você já consegue imaginar do que se trata. Mas vamos lá. A figura a seguir ilustra um fenômeno físico bastante conhecido, que pode ser identificado como: se você observar estas linhas que estão sendo desenhadas aqui na imagem, são as linhas de campo elétrico. E se você observar, nesta região aqui, você tem uma concentração maior de linhas do que nas outras regiões. Então aqui tem uma concentração maior de linhas, os efeitos elétricos estão mais acentuados. Por que nessa extremidade, pessoal? Porque nós temos aqui uma superfície pontiaguda. Então a resposta dessa questão é justamente o poder das pontas em um campo magnético. Tranquilo? Então fica aqui a minha dica para vocês, uma dica de segurança. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal, isso ajuda a gente nos incentiva a continuar postando mais vídeos, a gravando mais vídeos. Curta e compartilhe para divulgar o nosso material, que a gente está aqui se dedicando para ajudar vocês em tudo relacionado à física, beleza? Valeu!